O segundo aspecto que nós vemos desse texto, ou seja, o segundo segredo. Fique atento, irmão. Deus está te revelando segredos para a sua corrida. São segredos que o Senhor está te revelando, que o Espírito Santo está te trazendo um entendimento novo acerca das Escrituras. Esse segundo segredo está contido nos versículos 24 a 26. Saber que a corrida numa Olimpíada, ela vai exigir de cada um de nós preparação individual, ou seja, um treinamento rigoroso. Vai exigir também foco no objetivo. Foco no objetivo, foco no alvo, foco na meta a ser conquistada. Que no caso do texto é a coroa incorruptível. E perseverança na luta. Porque na corrida você também tem o quê? Os adversários. Que você tem que lutar e vencer. Então, o versículo 24 a 26 fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi, imperativo, mandamento, de tal maneira, ou seja, tem que ser de uma maneira diferenciada, que o alcanceis. Alcancei o quê? O prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Na outra versão fala que todo atleta se submete a um treinamento rigoroso. Em tudo se domina. Aqueles que estão correndo na Olimpíada secular do mundo para alcançar uma coroa que é corruptível. Eu era atleta na Academia Militar das Agulhas Negras, eu tenho lá minhas medalhas. A Celeste até falou assim: você não vai levar as medalhas, não? Achei que não era pertinente, mas agora eu vi que realmente aquelas medalhas que eu recebi em 1984, 85, 86, está tudo enferrujada. Tudo enferrujado. Mas a nossa, irmãos, ela é incorruptível. Como diz na outra versão, é uma coroa que dura para sempre. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, não é lutar sem saber o que está fazendo. É com consciência, com discernimento de espíritos. Então nós vemos que o segredo, esse segundo segredo, ele contém 3 grandes variáveis. A primeira variável é que a corrida exige preparação individual ou um treinamento rigoroso, que nós podemos traduzir em disciplina, perseverança, espírito de superação por parte do atleta. Correr a corrida de Cristo não é fácil, irmãos. Muitos desistem no meio do caminho. Muitos perdem a fé. Muitos chegam à conclusão de que não vale a pena. Mas nós, irmãos, não estamos com foco no presente. O nosso foco está lá na frente. Está na esperança, como a Bíblia fala. Uma esperança imarcessível, como o apóstolo Pedro fala. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Esse espírito de disciplina, esse espírito de superação, nós podemos entender isso nas palavras que Deus deu para Josué.
Deus deu uma tarefa, uma missão, uma corrida para Josué muito difícil. Substituir Moisés e introduzir um povo rebelde na terra prometida. Josué, além de fazer a corrida dele, tinha que fazer uma corrida com o povo nas costas. Não é verdade? Então, esse treinamento, irmãos, a gente pode entender. Esse treinamento rigoroso, a gente pode entender. A gente pode sintetizar nessas palavras que Deus deu a Josué, registrada lá no livro, no capítulo 1, a partir do verso 7. Para ter disciplina, para se submeter a um treinamento rigoroso, com perseverança, com vontade. Nós precisamos, como Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para termos o cuidado de fazer segundo toda a lei, ou seja, todo o evangelho, ou seja, toda a regra da corrida, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. O treinamento é duro. E o nosso treinador se chama Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que fica aqui no nosso ouvido, falando assim, olha, é esse o caminho que você tem que andar. É esse o caminho que você tem que andar. Não é isso que a palavra de Deus fala? Não queima largada. Vai treinar, exatamente. Está todo machucado, está todo dolorido, mas você vai continuar treinando. Nós vimos isso no jogo de vôlei. Está lá o camarada, todo dolorido, com a coluna toda dolorida. Mas estava lá. E venceu. Irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade espiritual. Porque a motivação deles é para ganhar uma medalha olímpica corruptível. Mas a nossa motivação é muito mais excelente, irmãos. É para estarmos eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Então Deus fala para Josué, Josué, ser forte, ser muito corajoso. Tenha o cuidado de fazer segundo toda a minha palavra. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que você andar, aonde você correr, você vai ser bem sucedido. Se você realmente se submeter a esse treinamento rigoroso, não é fácil, irmão, ser crente, não é fácil ser cristão no mundo de hoje, não é fácil, irmão, renunciar a valores mundanos. Mas Deus, Ele quer ser, por meio do Espírito Santo, o nosso treinador, nosso coach. Quer ser o nosso coach, irmãos. Mas não é fácil. Deus nos fará prosperar em todo o nosso caminho e nós seremos bem-sucedido por onde quer que nós andarmos. Precisamos apenas ser o quê? Fortes e corajosos. Forte e corajoso. Com relação à segunda variável dessa passagem, que está no verso 25, a corrida ela exige também que o atleta tenha o seu foco no alvo, no objetivo, com vistas a conquistá-lo. Quando Usain Bolt, ele dá a largada, os olhos dele estão o quê? Fixo na chegada.
E os nossos olhos têm que estar fixos aonde, irmãos? A Bíblia nos fala. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É lá que é o nosso alvo, irmãos. O nosso foco tem que estar nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Aí está o nosso alvo. Mas, irmãos, para que eu possa pensar nas coisas lá do alto, eu tenho que deixar o meu coach, o meu treinador, renovar a minha mente. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele falava: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso culto como o vosso corpo como um culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Precisamos ter a mente de Cristo. Eu não posso querer correr a Olimpíada de Cristo com a mente do homem natural. Não posso, irmãos. É incompatível. Está em desacordo com a regra. Então, para que eu possa ter o foco lá no alto, lá nas coisas celestiais, lá no prêmio da soberana vocação que Deus tem preparado para mim e para você, há necessidade do coach, do treinador, renovar a nossa mente. Para que haja transformação. Para que eu possa aceitar a regra, o Evangelho, e não resistir a ele, e não ficar preso às minhas convicções. Não pode, irmãos. Não pode. Isso é muito importante. Isso é um segredo para que eu e você corramos a Olimpíada de Cristo. É um segredo valoroso. O apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência disso. Então ele declarou que o seu foco estava em conquistar o alvo. Ele disse lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ele tinha consciência de que muitas coisas precisavam ser melhoradas na vida dele, aperfeiçoadas na vida dele, mas ele não parava. Ele não parava. Ele disse: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Observa, irmãos, que Paulo tinha comprometimento, ele queria fazer aquilo que ele sabia que tinha sido conquistado por Cristo. E Cristo já conquistou todas as coisas nos lugares celestiais. Tudo já foi conquistado por Cristo, irmãos. Então nós precisamos ter esse comprometimento, temos uma tarefa na corrida, que é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Uma coisa faço, Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo rompeu com seu passado,
com o seu passado natural, com o seu passado, irmãos, pecaminoso, com o seu passado de perseguidor da igreja, de regras antigas, de regras que não se adequam à Olimpíada de Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. O segredo é esse, irmãos. Nós não podemos ficar presos ao nosso passado. Não podemos ficar presos. Nós temos que viver o nosso presente. E viver o presente segundo o Evangelho, segundo a regra. Mas com foco lá no futuro. Lá no prêmio que a mim e a você está reservado. E ele termina dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Isso é muito importante. Irmãos, Deus sabe, Deus nos deu uma vida toda para que nós possamos conhecer a regra. Tem gente que quer conhecer a Bíblia em uma semana, em um mês, em um ano. Você não vai conseguir, irmão. O que Deus espera de mim e de você? Aquilo que nós temos alcançado, que nós temos aprendido como regra para a nossa corrida. Nós devemos o quê? Praticar. Praticar. Esse é o segredo. E na medida que nós vamos praticando a palavra, o Evangelho, nós vamos o quê? Caminhando para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse prêmio, irmãos, é o galardão. O prêmio é o tal do galardão que está escrito na palavra de Deus. Cada um de nós vamos receber o galardão da corrida. Na corrida dos Jogos Olímpicos, secular, do mundo, apenas um recebe a medalha. Não é verdade? Mas na corrida de Cristo, a medalha é para todos os que seguem a regra. Que correm de acordo com a regra. Uns vão correr mais velozes, outros mais lentos. Porque os mais lentos estão correndo de acordo com aquilo que eles têm o quê? Alcançado. Mas no final, todos vão receber o prêmio. Todos vão receber o prêmio. Então a corrida de Cristo é diferente. Até nisso ela é diferente, irmãos.